uma palavra da parte do Senhor nesta manhã, junto com vocês, e a minha gratidão de poder ser útil aqui nessa cidade, ao lado do meu pastor Ronaldo Tavares Lima. Eu quero falar sobre inabalável. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero, neste momento, que você abra a Bíblia Sagrada no capítulo 12 de Hebreus, por favor. Abra aí Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 27 e o 28, que diz assim a palavra do Senhor. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus. Ele escreve aqui no capítulo de número 12, acerca da perseverança em meio das provações, e para nós sermos segundo o exemplo de Cristo. Ele fala acerca do capítulo 1 até o capítulo 10, falando acerca de Jesus Cristo, que é superior. Ele é o maior do que o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele é maior do que o patriarca Abraão. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que os profetas. Ele é a promessa de Deus dada ao homem no jardim do Éden, para restaurar a vida do homem, a comunhão com Deus. Depois, quando ele fala acerca da primazia de Cristo, que ele é superior, a superioridade de Cristo, ele fala acerca do capítulo 11 de Hebreus, acerca da fé, que a fé é certeza, a fé é convicção. E ele dá exemplo de uma nuvem de testemunhas, no capítulo 12, de pessoas que chegaram até o fim e alcançaram a coroa da justiça. E ele fala acerca dessa corrida, que o interessante que não é chegar primeiro, mas sim chegar no lugar determinado que Deus designou, que é os céus. Porque muitos antes de nós, que já passaram para a vida eterna, antes de morrerem no corpo, eles tomaram uma decisão de servir a Deus, de caminhar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele fala aqui no capítulo 12, dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, ele traz uma palavra àqueles novos convertidos, dizendo que a vida deles mudaram, e que ele não deixasse nada do passado embaraçar a sua vida, ou melhor, tirá-los da presença de Deus, não deixasse nada tirar eles da presença do Senhor. Olhe só, irmãos, como é tremenda a palavra do Senhor. E ele diz que para que nós venhamos vencer, para não deixar o passado tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, deixando todo embaraço, deixando tudo aquilo, irmãos,
que quer nos tirar da presença de Deus. E Ele nos convida a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. E olhar para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Depois ele chega aqui no finalzinho do capítulo, ou melhor, depois que ele fala acerca deles não desistirem, de eles caminharem olhando para Jesus, ele fala que nós não somos mais bastardos, mas somos filhos. E os filhos, ele aceita a correção do pai. O filho, ele aceita a disciplina. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E ele fala que aquele que é disciplinado, no momento pode até produzir tristeza, mas tem um futuro brilhante na presença do Senhor. E aqueles que são bastardos são aqueles que não dão ouvido, aqueles que não obedecem. Esses não são chamados filhos. E os escritores hebreus falam acerca disso, acerca da superioridade de Cristo, acerca da fé. Ele fala acerca de não retroceder, de não olhar mais para trás, mas se caminhar a nossa vida, deixar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Fala que nós somos filhos de Deus, e o filho ele aceita a doutrina, a correção, porque toda casa que prevalece, ela tem que ter regras. E quando eu olho aqui no finalzinho, o versículo 27 e o 28, ele diz aqui: e esta palavra, ainda que uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então ele está falando aqui que toda a criação, elas são móveis, elas são movidas, de modo que não permanece. São coisas que são abaláveis. E a Bíblia nos mostra que ele diz que tudo aqui na terra, ele quis dizer no versículo 27, é abalável, se abala. Tudo que se diz respeito à criação se abala. Só há uma coisa que não se abala, se chama o reino de Deus, que foi estabelecido por Jesus Cristo aqui na terra. Olhe só o que diz a palavra. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, as coisas que se abalam, como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. E ele diz aqui no versículo de número 28, pelo que tendo recebido, olhe só, irmãos, ele diz que as coisas que da terra se abalam, mas nós recebemos, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. E ele diz: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ele diz assim: uma vez que recebemos o reino, e esse reino ele é inabalável, sejamos gratos a Deus, agradecendo a Deus e adorando com reverência e santo temor. Então ele conclui aqui o capítulo 12 de Hebreus, falando acerca da superioridade de Cristo acima de todas as coisas. Ele fala acerca de não desistir, de termos alvo, que é Jesus de Nazaré, a nossa fé nele. E ali ele começa a falar a respeito da criação, que devido ao pecado, tudo se tornou abaláveis. Tudo que se diz respeito à criação se abala. Mas ele falou que há uma coisa que nunca vai se abalar, é o reino de Deus. Os irmãos sabem que o mundo corporativo, aqui na terra eu estou falando, as empresas, raramente uma empresa ela é centenária.
muitas têm fechado, porque são que, irmãos, não são inabaláveis, se abalam. Um exemplo de Nabucodonosor, quando ele teve uma visão, e ele não entendeu, aquela visão perturbou, ele procurou saber que alguém que soubesse acerca dessa visão, ele não queria nem contar, queria que a pessoa revelasse, e Daniel, usado por Deus, mostrou acerca dos 5 reinos, a estátua de Nabucodonosor. E ele fala que esses reinos seriam abalados, mas haveria um reino, uma pedra, que desceu do monte, que será um reino sem fim, que nunca será abalado. E esse é o reino de Jesus Cristo sobre a face da terra. Nós, quando olhamos para a história humana, nós somos influenciados. O mundo, na minha infância, foi influenciado pelos Estados Unidos, influenciado em termos de filmes, em termos de heróis, em termos de tecnologias vindo, e hoje nós estamos vendo que outros países estão agora trazendo influência ao mundo, que saiu dos Estados Unidos, e agora está indo para a Ásia, para os países da Ásia, que estão influenciando o mundo. Então tudo tem o seu tempo, tudo aqui na terra tem o seu tempo, passa as coisas, passa reinos, passa reis, mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele permanece para sempre. As economias, irmãos, elas se abalam, as empresas se abalam, mas a nossa âncora não pode fixar nas coisas que se abalam, mas nas coisas inabaláveis. Então, quando eu olho para essa palavra, a palavra inabalável, ela está na vida daqueles que verdadeiramente alcançaram o reino do céu na sua vida. E eu quero trazer esta palavra ao teu coração, porque Mateus 24:35 fala que o que é removível será, e o que é inabalável permanecerá. O que é removível sairá, e o que é inabalável permanecerá. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse: as pessoas dirão nos últimos dias, ali está o reino, ali está o verdadeiro. Mas a Bíblia nos mostra que o reino dos céus, ele está em nossa vida. E é sobre esse reino que eu quero falar para você nesta manhã. Esse reino inabalável. Ele é a coluna da igreja sobre a face da terra. E uma das colunas do reino de Deus se chama fé. Nunca esqueça, fé, certeza, convicção das coisas que se esperam. Convicção das coisas que não se vê. E quando eu olho, irmãos, para as coisas inabaláveis, é a fé, irmão. Tudo é possível aquele que crê. Esta fé, irmãos, ela é no Senhor. Ela é uma fé inabalável. Ela não muda. Tudo ao nosso redor muda. Pode até nos afetar, mas a fé em Deus, ela nunca muda. A nossa moeda já mudou aqui no Brasil, se não me falha a memória, 7 vezes. Mas o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para você saber, irmãos, que a fé é uma coluna, irmãos, do reino de Deus na nossa vida. É quando você lê o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então a nossa fé em Deus, ela se torna inabalável. Então é por isso que os escritores hebreus diz: pelo que tenhamos recebido um reino que não se abala, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus.
Irmão, a fé em nossas vidas muda tudo na nossa história. Porque quando nós olhamos para os gigantes, pela fé, vemos gigantes cair por terra. Quando nós vemos as muralhas, pela fé, crendo nesse Deus, as muralhas cairão por terra. Irmãos, então a primeira coluna inabalável se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo Deus fez pela sua palavra. Pela sua palavra. O homem foi feito pelas mãos de Deus, mas tudo foi feito pela palavra de Deus. Então a coluna inabalável se chama fé, irmão. Fé. A fé é você acreditar, é você confiar, é você ter uma vida de entrega completa para Deus dirigir a sua vida. Nós não somos dirigidos, irmão, por vista, nós somos dirigidos pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o escritor diz: olhai firmemente para Jesus Cristo. Lembra quando Jairo procurou Jesus? Sua filha estava à beira da morte, doente, e ele foi procurar Jesus. Ele encontrou Jesus Cristo, falou com Jesus: vamos para a minha casa, se o Senhor colocar a mão sobre a minha filha, ela será sarada. E Jesus naquele momento foi, porque Jesus viu a fé daquele homem. Aquele homem disse: Jesus, se você for na minha casa, entrar lá e tocar na minha filha, colocar a mão sobre ela, ela vai ser sarada. Tinha muita gente chamando Jesus, mas aquele homem se prostrou, ele adorou, ele reconheceu Jesus, e ele usou a fé. E naquele momento, Jesus caminhando para a casa dele, uma mulher que estava há 12 anos com enfermidade, um fluxo de sangue, uma hemorragia, procurou todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro e não resolveu nada. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando ali também, ela foi até Jesus. A multidão era grande, ela veio por trás, enfrentou a multidão, tocou na orla das suas vestes, e ela disse na mente: se eu tocar só na orla eu vou ser curada. Jesus parou na hora e se virou: quem me tocou? Os discípulos disseram: Jesus, tem tanta gente tocando em ti. Como é que o senhor diz quem me tocou? Não, porque esse toque foi diferente. Eu senti que de mim saiu poder. Foi um toque de fé. E eu quero que essa pessoa se revele, conte o seu testemunho. E aquela mulher começou a falar. O tempo passou, ela revelou. Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. E naquele momento os amigos de Jairo chegou: Jairo, não incomode mais o mestre. A menina morreu. Pense, irmão. Ele foi até Jesus, usou a fé, dobrou o joelho e disse: Jesus, se for na minha casa, minha filha será sarada. Jairo baixou a cabeça, ficou triste. Creio que ele começou a chorar. Aí Jesus olhou para ele e disse: Jairo, olha para mim. Crê tão somente. Não é crer em mim agora, é crer naquilo que você falou para mim. O que foi que você disse? Se eu for na tua casa, a tua filha será sarada. Isso é fé. Isso é coluna inabalável do reino de Deus na terra. E ninguém consegue abalar. Porque eu disse aqui, Salmo 125, verso 1, que eles confiam no Senhor. Jesus disse: Jairo, olha, crê tão somente. Em que, Jesus? Você falou para mim. Aí Jesus foi lá, irmão. Entrou na casa e fez do mesmo jeito que Jairo falou. Jesus tocou na menina e disse: Talita, levanta-te. E a menina foi ressuscitada. Tudo é possível aquele que crer. A fé é o firme fundamento e a certeza das coisas que não se vê e que se espera. Então tudo na terra são, irmãos, abalado, mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é abalado. E o reino de Deus, ele nos dá fé, e a fé é inabalável. Segunda coluna é a nossa comunhão com Deus. Eu peço que você nesta manhã busque o Senhor.
busque o Senhor. Não deixe de buscar a Deus. Tenha um relacionamento com Deus nesta manhã. É nele que nos encontramos descanso. Jesus disse que: vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A segunda coluna, irmãos, que é inabalável, é a nossa comunhão com Deus. Deus está no controle de tudo. Desenvolva uma comunhão profunda com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Você é fortalecido. Lembra Jesus lá no deserto? Ele mostrou que o relacionamento com o Pai nos torna inabaláveis. Lá em João capítulo 6. Primeiro foi lá no deserto. Jesus foi lá para o deserto. Foi ser provado, irmão. Mas ele tinha comunhão com o Pai. E Satanás se apresentou a ele e disse: tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Aí Jesus disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou em João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, a nossa comunhão, quando você tem comunhão com Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você abandona a velha vida, você é uma nova criatura, você se torna filho. E o filho, ele tem comunhão com o Pai. E essa comunhão não tem capeta, não tem homem que abale a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão com Deus, ela é inabalável. Lembra de Abraão? Abraão, meu amigo de Deus, enfrentou lutas, passou por adversidade, mas a sua comunhão com Deus era grande. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coluna é a nossa comunhão, porque se você está com Ele, você tem a proteção de Deus na sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. O salmista disse: Yahvé Roi Loeshá. Salmos 23:1. Yahvé Roi Loeshá. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Pode faltar saúde, mas o dono da saúde não falta. Pode faltar emprego, mas o dono do emprego não falta. Pode faltar no momento uma alegria, mas o dono da alegria não vai faltar na sua vida. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Não vou ser abalado. Por quê? Porque a tua presença está comigo. Quando a presença de Deus está na nossa vida, nós não somos abalados. Eu lembro que quando Israel pecou contra Deus, fazendo bezerro de ouro, que Moisés foi buscar, irmãos, mandamentos para o povo, regras. O povo se inclinou para o mal. Quando Moisés desceu, ficou triste com aquele acontecimento, mas Moisés rogou pelo aquele povo, pediu a misericórdia de Deus, perguntou quem que fosse do lado de Deus viesse para cá, quem quisesse a comunhão com Deus viesse para esse lado. A Bíblia diz que naquele dia foi tristeza, morreu muita gente, mas Moisés disse: olha, Senhor, perdoa esse povo, perdoa esse povo. E naquele momento, irmãos, Deus disse: olha, esse povo aí está me causando muita tristeza. Eu fiz promessa, eu vou cumprir com ela. Eu vou enviar um anjo para vocês, para enviar pelo caminho em que vocês devem seguir, para chegar na terra da promessa. Eu não estarei mais com vocês. E Moisés olhou e disse: Senhor, se tu não estiver conosco, não nos faça sair daqui.
E Moisés tomou para si, irmão, uma tenda, chamada tenda da congregação. Ainda não era o tabernáculo, que o tabernáculo era dentro do arraial. Tabernáculo fala da presença de Deus. Ainda não foi Deus que tinha mandado fazer ainda o tabernáculo. Ele mesmo pegou uma tenda, saiu para fora do arraial. Quando Deus tinha dito que anjos era que ia guiá-los, ele pegou a tenda, colocou lá no lado de fora do arraial. E todos os dias Moisés saía. O povo se acordava de manhã e via Moisés saindo do arraial e a tenda lá longe. Quando ele entrava na tenda, a glória e a presença de Deus descia. E o povo glorificava, o povo adorava, o povo exaltava naquele momento ao Senhor. Havia alegria naquele momento, mas nos diz a Bíblia Sagrada, nos diz a palavra de Deus, que no outro dia, não é que as pessoas começaram a ir também buscar. Ali era chamada a tenda da congregação, era a tenda para buscar o Senhor. E o povo começou a buscar a Deus ali naquela tenda. E o povo começou a querer ter um relacionamento com Deus. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, nada abala a nossa vida. E quando Moisés viu que o povo começou a ir para a tenda, a entrar na tenda, porque Deus não mandou, foi ele mesmo. Ele tomou uma atitude, uma posição. Meu amigo, toma uma atitude, uma posição da tua vida, para que a comunhão com Deus não saia da tua história ou da sua vida. Moisés queria trazer de volta a comunhão, porque Moisés sabia que alguém que tem comunhão com Deus não se abala, que alguém que tem comunhão com Deus vence as adversidades, vence as lutas, intempéries da vida, as tempestades que tem se levantado contra a vida, através da comunhão com Deus, porque o reino de Deus ele é inabalável. A nossa fé em Deus ela é inabalável, a nossa comunhão com Deus ela é inabalável, mas se eu abandonar a comunhão com Deus, aí eu serei, irmãos, abalado, eu serei destruído. Então Moisés incentivou o povo a buscar Deus. Eu peço a você, cadê a tua tenda da congregação? Incentiva teu povo a buscar Deus nesta manhã. Incentiva a sua família. Tome uma posição como Moisés. Moisés viu que o povo estava sem comunhão com Deus. Todos iam ficar abalados, destruídos. E Moisés fez a tenda, colocou lá fora do arraial. E depois que o povo começou a buscar o Senhor, aí Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Foi naquele momento que Deus disse: olha, se tu me vê, tu morre, tu é humano, mas eu vou colocar você sobre a pedra, que a pedra representa Jesus Cristo, e através da pedra você vai ver a minha glória, vai me ver de costa. Louvado seja o nome do Senhor. E depois daquele momento ele disse: olha Senhor, anjo é bom, anjo está ao nosso redor. Lá no Salmo diz que tem anjo ao nosso redor, é bom, é maravilhoso, mas anjo não é presença de Deus. O Senhor disse que ia dar bênção para o povo. Eu quero a bênção, mas também eu quero o abençoador. Eu não quero somente receber, eu quero ter aquele que dá na minha vida. E se a tua presença não for conosco, não nos tira daqui. E foi naquele momento que Deus disse: olha, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Oh glória! Eu te darei descanso. A presença de Deus vai te dar descanso hoje, nesta manhã, nessa luta, nessa prova, nessa batalha que você está passando. A presença de Deus vai te dar segurança, vai te dar paz, porque a presença de Deus, ela é inabalável. O reino do céu na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida, se você está dentro dos parâmetros de Deus, se você é obediente a Deus, se você abraçou o reino de Deus na sua vida para servi-lo, você vai se tornar inabalável hoje, nesta manhã. A tua comunhão com Deus, estreite a tua comunhão com Deus, porque quando Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui para nenhum lugar, que a tua presença me dá segurança, a tua presença me dá paz, a tua presença me dá descanso, a tua presença me torna inabalável nas lutas. E naquele momento o céu brandou, o próprio Criador do céu e da terra disse: eu irei contigo e te darei descanso.
Descansa, minha irmã, nesta manhã. Descansa nessa manhã, que Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com vitória nesta manhã na sua vida. Terceira coluna. A primeira é a fé, inabalável. A segunda é a comunhão. A terceira, irmão, suporte do reino de Deus para nós, coluna, é a família. Família. Deus lhe deu liderança em sua casa, para você resguardar a sua família. Você pode guardar a sua família. Deus lhe deu capacidade para proteger a sua casa. Sua família não vai ser influenciada pelo sistema. Você é líder da sua casa. Você não pode deixar o mundo influenciar a sua família, porque Deus está, irmão, na família. Quando a família resolve servir ao Senhor, lembra do nosso irmão Josué? Ele viu que muitas pessoas, irmãos, estavam sendo abaladas, família está sendo destruída, porque não estava com a fé voltada para Deus, não estava com a sua comunhão alinhada com Deus, e a sua família naquele momento, eles deixaram de buscar ao Senhor. Irmão, é um perigo quando a gente deixa de buscar o Senhor. E Josué, ele diz aqui na sua palavra: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que busca a Deus, aqueles que servem ao Senhor, jamais serão abalados, se tornam inabaláveis, porque está buscando a presença de Deus. Além de você ter a fé, que é inabalável, além de você ter a comunhão, você tem que buscar o Senhor com a sua casa. Você pode tornar a sua casa inabalável. Mas pastor, meu filho está assim, meu filho está assim. Mas através de você, um milagre vai acontecer na sua casa. Deus está dando comando do céu, como Ele deu a Ezequiel. Lembra, irmão, do profeta Ezequiel? Poderão viver esses ossos? Estava sequíssimo, estava destruído. Aos olhos humanos não tinha mais jeito. Mas ele disse: Ezequiel, poderá viver esses ossos? Senhor, tu sabe. Então, se eu sei, profetiza. Profetiza, tem o comando do céu para a tua vida nesta manhã, profetiza, diz assim: ossos seco, ouve a palavra do Senhor, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. Meu irmão, profetiza sobre a tua família, tu é o cabeça da tua casa, profetiza com a tua família, torna a tua família inabalável, buscando a presença de Deus. Porque aquele que busca a presença de Deus, eles se tornam inabaláveis. Efésios capítulo 6. Depois de tudo, ficarem firmes, ficarem inabaláveis, através da armadura de Deus. A armadura de Deus, a fé. O capacete da salvação. A coraça da justiça, o escudo que é a nossa fé. A sandália dos pés, que é a preparação do evangelho. Os lombos cingidos. Meu amigo, minha amiga, busque ao Senhor. Busque ao Senhor neste dia, e Deus vai fazer coisa grande na sua vida. O quarto, a igreja local é uma coluna que temos que estar. É o reino de Deus. Hebreus disse: não deixai de congregar uns com os outros. Não fique fora da igreja local, que é o lugar de segurança. Porque a igreja local, onde nós congregamos, que estamos juntos, porque nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja, e sozinho nós somos membros desse corpo. E nós não podemos uma mão viver fora do corpo, um pé não pode viver fora do corpo, a cabeça pode viver fora do corpo, não, de maneira nenhuma. Nós juntos, irmãos, somos inabaláveis. Primeiro, porque temos segurança. Terceiro, perseverança, não desiste. Temos doutrina, que é a palavra de Deus. Temos a comunhão e temos o partir do pão. Cristo é o cabeça
da sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo, ela é inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de congregar. Não existe crente sozinho dentro de casa. A Bíblia diz que quando nós nos enclausuramos, nós se levantamos contra a sabedoria de Deus. E a pior coisa é alguém se levantar contra a sabedoria de Deus. Quer dizer isso, pastor? Se levantar contra a sabedoria de Deus é você ver os defeitos. Quando a gente fica de fora e olha as coisas, começa a ver defeito. Irmão, ninguém aqui é perfeito. Perfeito é só no céu. Mas nós estamos andando em perfeição através do Espírito Santo, que nos santifica, que nos aperfeiçoa. Tem muitas vidas que estão em obras. Lembra de Pedro? Jesus disse: Satanás pediu para se andar contigo, mas você está em obras, eu não deixei ele mexer contigo, porque quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Então a quarta coluna, irmãos, inabalável, é a nossa família. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos o Senhor na nossa vida. Lembra de Noé? Deus olhou para Noé e viu uma família que preservava, estava na presença de Deus, buscando a Deus, e aquela família se tornou inabalável. Entrou dentro da arca, que é Jesus Cristo, e venceu aquele mundo pervertido. Louvado seja o nome do Senhor. E o quinto suporte da coluna inabalável se chama a pregação do Evangelho de Cristo. Marcos 15: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, irmãos, não é palavra humana de sabedoria, não. Paulo disse aos Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, é o poder inabalável. Onde o Evangelho entra, ele muda. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio desfazendo as obras do diabo, e ainda está desfazendo em famílias, em lares, está desfazendo. Porque, irmãos, a pregação do Evangelho, ela é inabalável. A pregação do Evangelho, a palavra de Deus, ela é inabalável. Jesus disse: passa a terra, passa o céu, mas a minha palavra é inabalável, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a tua vida hoje, nesta manhã? O escritor aos Hebreus diz: pelo que, tendo recebido, você recebeu um reino que não pode ser abalado. Então retenha a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sirva a Deus, irmão, porque você recebeu um reino inabalável. Passamos por luta, estamos no corpo, nós sentimos muitas coisas, mas a Bíblia diz que o reino, ele é inabalável. E a mensagem desta manhã para você é essa: inabalável. Tenha um reino inabalável, tenha uma confiança inabalável, tenha uma comunhão inabalável, tenha uma família inabalável, tenha uma palavra inabalável, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela é água que purifica, lava as nossas vidas. O próprio Jesus disse aos discípulos: vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, irmão, nos dá convicção, nos dá certeza acerca desse reino inabalável. Estamos na terra,
Mas nós estamos também no reino inabalável. Jesus trouxe o reino de Deus para a nossa vida. Quero convidar você que está afastado, você colocar aí: eu aceito